Amém. Então, vamos iniciar com a nossa oração e depois a gente passa para o irmão Wilton iniciar o estudo. Amém? Senhor, meu Deus, misericordioso, Pai amado, me coloco aqui diante de Tua presença, Senhor, juntamente com as pessoas que estão no grupo, agora online, para estudar a Tua palavra e, primeiramente, agradecer a Ti por essa oportunidade, Senhor. Senhor, muitos de nós trabalhamos hoje o dia inteiro, estamos aqui para aprender um pouco do que o Senhor tem para nos ensinar através do Seu Filho amado, o irmão Wilton, Senhor. Usa ele grandemente, como o Senhor tem feito em todas as quintas-feiras, Senhor. E que esse estudo alcance outras pessoas, inclusive de outros países, porque nós queremos que a sua palavra seja divulgada, propagada pelos 4 cantos dessa terra, Senhor. Senhor, abençoa todos que aqui estão, aqueles que não podem estar por algum motivo, abençoa também, Senhor, estende essas bênçãos às famílias, Senhor. Ó Pai, ser conosco, não nos portas que curam, a gente precisa ser. A sua máxima um pouquinho. Amém. Você, irmãos, desligados para não dar problema aqui na nosso entendimento do estudo, tá bom? Aí depois que o Wilton passar o que ele tem que passar, a gente abre os microfones e faz as perguntas, amém? Will, com você, amado, obrigada, viu? Amém. Eu que agradeço. A graça e a paz, meus irmãos, uma boa noite. O nosso estudo hoje é sobre a carta de Paulo a Filemon. E, como de costume, eu vou fazer uma breve introdução para a consideração de vocês e depois a gente vai fazer aquela interação em conjunto para a gente aprender aqui de maneira corporativa, coletiva. Ao final do estudo, permitindo o Senhor, eu encaminho o material lá no grupo, o material que eu preparei acerca dessa carta, uma introdução teológica, né? Então, essa é considerada a última carta do cânon bíblico na questão de colocação, não na questão de datas, né? Porque, como a gente viu, a segunda carta de Paulo a Timóteo é a última que ele escreveu que nós temos acesso. Mas se você olhar aí na disposição da sua Bíblia, Filemon é a última carta de Paulo, né? Considerando que Hebreus não tenha sido escrita por ele. Embora em algumas Bíblias, como, por exemplo, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, vai colocar que a carta aos Hebreus é uma carta de Paulo. Mas vamos nos deter aqui a essa carta e os ensinos que ela nos proporciona. O título desse estudo é que a carta a Filemon é considerado o primeiro documento da fé cristã, do cristianismo, relacionado aos direitos humanos. Embora algumas outras cartas também a gente possa classificar que tratam desse tema, essa carta é muito específica, né? Porque ela trata de uma questão de escravidão e de um perdão que vai fazer com que alguma relação ali seja normalizada. Então, Paulo vai direcionar essa carta a esse homem, a Filemon, acerca de um escravo dele, que é o Onésimo. Esse homem abandonou a casa do seu patrão e teve um encontro com Paulo. Ao encontrar com Paulo, ele tem um encontro com Cristo, e agora esse homem precisa retornar para o seu patrão, para o seu senhor. E aí, Paulo vai fazer essa mediação. O resumo da ópera é esse. É a mediação de Paulo, de uma maneira muito bonita, para que as relações entre um patrão e um servo e um escravo sejam normalizadas e até avançadas, né? Por quê? Porque Paulo fala para Filemon para que ele possa receber o Onésimo e que, se ele deve alguma coisa, que o Filemon coloque na conta de Paulo. Por que isso? E aqui vai um pouco assim de especulação, né? Tem uma biografia crítica de Paulo, da editora Loyola, da Edições Loyola, que o autor ele vai dizer que Paulo conhecia Filemon desde a sua juventude, que a família de Paulo é uma família que prestou serviços para a família de Filemon e que depois eles conseguiram obter a sua liberdade
mas mesmo assim ficou um vínculo de gratidão. Então, lá o autor defende essa tese e ele explica toda a sua motivação. Então, é como se Paulo já conhecesse o Filemão de muito tempo, né? Biblicamente, a gente não pode afirmar isso, mas historicamente é uma informação interessante, se isso mesmo ocorreu. Então, tem uma biografia, como eu disse para os irmãos, que aborda isso de uma maneira bem exaustiva, tá? Depois eu posso até verificar se eu tenho ela em PDF e mandar lá no grupo. Eu vou verificar aqui. E então Paulo, de alguma forma, ele tem esse conhecimento, né, com relação a Filemão. E possivelmente, pelo texto, Paulo foi um professor, foi alguém que orientou esse homem. Então é como se ele tivesse também uma dívida de gratidão para com Paulo. E Paulo, ele se coloca nessa posição desse mediador. Então vocês imaginam, para alguém mediar um assunto desse, de escravidão, de servidão naquela época, vocês imaginam como que essa carta ela mostra um avanço, né? Como que Paulo ali, ele já se valendo dos valores cristãos, ele faz com que esse assunto seja tratado de uma maneira muito positiva. Então, é uma maneira muito simples de resolução, né? Paulo se coloca como aquele velho Paulo, um homem sábio, um homem que vive segundo o padrão do evangelho. E agora, pelo poder desse evangelho que Paulo prega e que ele ensinou tanto a Filemão como ele pregou para o Onésimo, ele quer que essa relação ela seja modificada, alterada em função da vivência do evangelho. Então, Paulo ele acredita fielmente que agora o Onésimo, que era escravo, ele recebeu a Cristo como Senhor, ele agora é uma nova criatura e que tudo isso deve ser colocado em consideração. Então, os irmãos vejam como que o evangelho tem esse alcance na visão de Paulo e que qualquer prejuízo, qualquer dívida, qualquer mal entendido, ele tem que ser superado pelo amor, pela vivência do evangelho. Então, Paulo faz essa mediação, esperando que o Filemão possa receber o Onésimo agora também como um irmão e as relações elas sejam vinculantes no amor de Cristo. Paulo trabalha essa questão da escravidão, do serviço, né? Em outras cartas também. Ele sempre faz aquela relação de Cristo e a igreja nesses assuntos. Então, ele diz que o patrão ele deve tratar o servo com dignidade, porque é um irmão em Cristo, e o servo também ele deve tratar o seu patrão de uma maneira fiel, justa, porque é um irmão em Cristo, né? O irmão João Carlos sempre traz essa perspectiva dessas relações daquela época, né? Lembrando que esse é um assunto vencido em nossos dias, mas naquela época era um assunto muito comum. E para que o evangelho alcançasse isso, não havia uma possibilidade de término dessas relações, né? Muitas pessoas falam isso. Só por que a fé cristã já naquela época não resolveu esse assunto de uma maneira definitiva? Não acabou com a escravidão de uma forma total. E aí existem várias respostas, como aquela questão de que se houvesse a libertação total, muitos escravos ficariam sem condições de vivência. Isso já ocorreu em alguns países. Então, a questão do evangelho é muito da relação um a um. E essa relação um a um que ela vai transformar o mundo, né? Então, a preocupação do evangelho é ir trabalhando as relações para que essas relações elas vão aumentando de posição, elas vão aumentando de localidade até que toda a terra seja preenchida com esse conhecimento. Então, essa carta ela serve para mostrar isso, que o evangelho ele pode estar inserido em qualquer ambiente. E a partir daquele ambiente, o evangelho é alcançando da forma da nossa vivência até a plenitude. Então, quando eu leio uma carta dessa, eu tenho que posicioná-la dentro do seu aspecto histórico, cultural, ver como que o evangelho trabalha essas questões até que haja a expansão definitiva, a libertação necessária de uma vida em Cristo. Então, é claro que é mais um escrito, que a gente deve sempre considerar o contexto da época e verificar como que o evangelho ele é maravilhoso, como que o evangelho, ele mesmo num ambiente bem retrógrado, num ambiente bem de opressão, o evangelho ele consegue trazer a libertação e consegue amenizar as relações dentro das possibilidades da época. Então, o evangelho não é uma coisa mágica, o evangelho não é
uma declaração de palavras apenas, o evangelho é uma extensão da vida, né? E dentro dessa extensão da vida, o evangelho vai agindo para que as pessoas vão se moldando ao caráter de Cristo e nas formas da relação. Isso é um processo lento, mas é um processo que a gente vê que ele é eficaz, né? Ao longo do tempo, a gente vai vendo isso. Existem muitas críticas com relação a esse assunto quando a gente trata, por exemplo, das questões dos missionários protestantes, né, de homens que entraram para a história da igreja, sendo que eles eram, às vezes, traficantes de escravos, eles eram senhores, eles não liberavam seus escravos. É sempre uma crítica que surge quando a gente trata desse assunto. Como eu disse, não era o ideal, eram pessoas que ainda estavam dentro daquela mentalidade da época, mesmo sendo pessoas que causaram um grande impacto no mundo, às vezes nas suas relações pessoais ainda careciam de libertação do evangelho. Então, a gente deve sempre olhar para cada período, né, não exercendo aquele juízo através de uma leitura de um livro, tal, porque a gente não viveu a situação em si. A gente está lendo apenas os relatos históricos, mas também não desconsiderar todo um trabalho que foi feito em função de, infelizmente, o evangelho não ter alcançado o coração dessas pessoas de uma maneira plena, né? Então, cada geração ela vai assumindo o erro da geração antiga, visando correção, para que a gente possa chegar na plenitude. Então, esse assunto aí de Filemão, ele é um assunto que, para nós, aqui onde a gente vive, ele já é superado, porém, se nós formos contextualizar, a gente pode trazer esse assunto para os diversos tipos de relação que nós temos hoje, né? A gente pode não tratar apenas da escravidão, né, como era conhecida na época e teve no nosso país até algumas centenas de anos atrás, mas a gente pode usá-lo como um orientador das relações humanas, né, principalmente nessa questão dos direitos humanos, tá bom? Então, essa era a minha fala inicial, vou passar para a irmã Sheila para dar prosseguimento. Amém. Muito obrigada. Vou passar na sequência para o irmão João Carlos, mas eu estou aprendendo com o irmão João Carlos, então já tenho duas perguntas aqui para fazer. Uhum. Esse Onésimo, Will, o Paulo o conheceu na prisão, foi isso? E aí ele apresentou isso para ele na prisão. Isso. E aí eu vi também que Onésimo, em algumas traduções, significa útil, é isso? Isso. Esses nomes, eles são bem simbólicos, né, nas cartas. Eles têm todo um significado. Por exemplo, Paulo é pequeno, né, é um homem que se diminuiu. Muita gente até questiona se esses nomes eles eram reais, as pessoas eram apelidos que eram dados, né? Mas às vezes era o nome mesmo da pessoa que ganha um significado em função da história que é relatada na Bíblia. É bem interessante isso. Interessante, tá. Bem E a outra, interessante. Filemon seria a menor carta da Bíblia, porque é bem pequenininho mesmo, né? Essa carta. É o menor carta dos menores. Isso. Em extensão, sim, ela é bem pequena. Tem os bilhetes joaninos também, né? Uhum. Se você, por exemplo, na sua Bíblia, quantos versículos tem essa carta? Você está com a Bíblia aberta aí? Essa daqui em 25. Então, tem cartas joaninas que tem menos versículos, né? A gente pode dizer que ela é a menor do Corpus Paulino, ou seja, das cartas de Paulo, ela é a menor, com certeza. Por isso que ela vai lá para o final. Ela é a última em extensão, né? Então, na ordem da Bíblia, ali, das cartas paulinas, ela é a menor. Mas existem cartas menores do que ela, por exemplo, as de João. Quando chegar em João, você vai ver que tem os bilhetes joaninos, né? Que é a segunda de João e a terceira de João, que são menores. Judas também é pequena, mais profunda. Amém. Então, vou passar para o irmão João Carlos. Irmão João Carlos, o senhor assume o comando aí, amém? Obrigada, Will. Nada. Ele tá aí, o João Carlos? Deixa eu ver se ele não caiu aqui. Acho que ele caiu. Caiu, é. Então, enquanto ele volta, alguém quer fazer pergunta? Eu tenho pergunta. Amém. Eu tenho pergunta. Aproveitar fazer umas considerações. Eu gostaria de agradecer a Paulo
por ter sido instruído pelo Espírito Santo a escrever uma carta com essa finalidade, né? A finalidade da escravidão, não só do pecado, mas a escravidão literal, né? A escravidão, a relação de um senhor e de um servo, né? De um senhor e de um escravo. Então, eu gostaria de frisar aqui o agradecimento e ele colocar a questão do respeito, né? Do respeito a quem trabalha para você, né? O respeito cristão, respeito humano. Eu queria colocar esse agradecimento ao Senhor Jesus e a Paulo nesse contexto. Só inicialmente isso. Depois eu quero ouvir as perguntas dos outros irmãos, para depois eu fazer uma outra pergunta que eu estou para fazer aqui. Tá bom? Amém. Obrigada pela participação, irmão Isaías. Mas alguém tem pergunta, gente? Hoje a carta é tão curtinha que ninguém tem dúvida alguma. Eu acho que ninguém tem pergunta hoje, não. Ou então é o frio. Todo mundo concorda ou discorda, né? Exatamente. E olha que é um assunto maravilhoso, um assunto atual, um assunto muito atual esse assunto. Vou esperar, vou dar mais uma chance ao povo para perguntar. Verdade. Cadê o irmão Nelson, irmão Márcio? Ninguém tem pergunta? A irmã Cícia chegou aí, o Alexandre também. Eu estou mais ouvindo. Está aqui. Oliveira, 98. Ninguém tem pergunta? Se tiver com vergonha, pode escrever no chat que a gente lê. Sim. Você já tinha lido essa carta, Sheila, antes? Eu já tinha lido, mas eu acho que faz muito tempo eu não me lembrava dela, assim, porque teve uma época que eu li a Bíblia, mas eu lia sem interpretar, sabe? Quando você lê e não consegue entender? Sim. Aí eu acabei lendo, mas provavelmente eu não tinha essa interpretação, assim, dessa Ela forma. é pouco pregada, né, nas igrejas. Você vê, difícil ter estudo sobre ela, né? É verdade, é. Porque, na realidade, hoje em dia, as igrejas estão tão sem Cristo como alvo, né? É sempre mais do mesmo, né? Sim. E que não tem Eu centro. queria fazer uma Eu já vi pergunta. uma revista de escola dominical sobre ela. Eu já peguei uma revista de EBD. Foi bem interessante. Interessante. Fala, irmão Márcio. Meu irmão quer perguntar. Pode falar. Uhum. Eu queria saber se Paulo era uma autoridade, porque ele dá um exemplo de como agir sendo autoridade. Eu queria saber se nessa carta ele era autoridade para fazer esse pedido tão forte, né, que ele faz ali no versículo 8, né? Parece Sim. que é um modelo, poderia ser um modelo de autoridade, né? Que ele fala assim, eu vou ler como está aqui na minha versão. Uhum. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicite em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Queria ele antes, que foi inútil, mas atualmente, porém, é útil a ti. Quer dizer, que carinho, quer dizer, eu acho que ele não era autoridade, não. Ele era autoridade para agir dessa forma, nesse pedido tão gracioso, né? Porque eu não vejo alguém falar assim, um modelo de autoridade. Se você é autoridade, segue esse pedido aí. Eu não vejo isso hoje. Ele é autoridade? Esse é o verdadeiro modelo de autoridade, né? E não de autoritarismo. Isso. Né? Porque é como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tem toda a autoridade para mandar o que ele quiser com relação a nós. Mas ele faz num vínculo de amor, de amigo, né? Ele nos chama de amigo. Não mais de servos, mas de amigo. E Paulo tem esse coração alargado, né?
os irmãos chineses, eles falam que é a doutrina do coração alargado. É quando você exerce a liderança no amor. E você vê, ele não precisa usar de um mandamento. Ele poderia dizer, eu sou o pai na fé desse que eu gerei em prisões e de você que eu tenho autoridade no corpo de Cristo para usar e determinar que você faça isso, né? Mas ele não se vale disso, ele já é velho, ele é maduro, então o que ele sabe? Que é o amor que prevalece em tudo, né? Esse é um modelo bastante cristocêntrico, como a Sheila falou, né? A questão de a gente resgatar os valores cristãos, né? O verdadeiro cristão ele não precisa exercer esse mandamento autoritário, né? Esse autoritarismo, ele tem autoridade na vida, é através do amor, o amor que constrange. Então Paulo ele resolve essa situação, né? Não é algo fácil se a gente colocar naquele contexto. O rapaz de fato saiu de uma maneira ilegal, ruim, deve ter as suas motivações, mas o senhor foi prejudicado, né? O patrão foi prejudicado, e Paulo tenta resolver isso aí de uma maneira muito enfática, mas no amor. Como Isaías falou, ele entra num tema que é um tema caro, é um tema que para a época não é normal, a gente já tem um olhar avançado sobre isso, 2000 anos após quase, né? Mas naquela época você imagina chegar para um patrão e dizer o que Paulo disse. Ele só está agindo mesmo no poder do evangelho, porque fora do evangelho não tinha nenhuma possibilidade disso aí ocorrer, porque era tido até como uma injustiça, né? O servo lá ele tinha que pagar algo, ele tinha que ser castigado. Aí Paulo ele apela para o evangelho. O evangelho ele supera tudo, né? Então Paulo fala de uma maneira que parece até ingênua, né, Márcio? Se a gente trazer para os nossos dias, a pessoa fala como é que tem uma fé tão singela, tão humilde, tão simples, né? Mas o evangelho é isso aí mesmo. O 20 me constrange, que ele fala assim, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Ele está recebendo quanto? Quantos milhões, cara? Exato. Reanima-me o coração em Cristo. Olha só. E ele fala, né, que se ele está devendo alguma coisa para colocar na conta de Paulo. Na conta dele, olha só. Hoje é muito difícil, meu irmão. Irmão Wilton. Que tapa na cara, meu Deus, uma cartinha com 25, né, versos, mas misericórdia. Amém. Muito profunda. Oi. Alguma coisa interessante aí também nesse livro de Filemão, sobre a questão de Paulo, mesmo sendo autoridade, ele não usou de abuso, e ele poderia ter até pedido na boa, né, para poder liberar essa questão toda, mas havia uma questão também de direito à propriedade, né, que o escravo não era considerado uma pessoa, era uma propriedade. Havia um direito legal sobre isso, sobre essa questão. Mas Paulo ele faz uma coisa bem interessante. Ele pede a Filemão que agisse de compaixão com ele, né? Também isso é bem interessante. E aí a gente vê também outro fator interessante, Onésimo, que Onésimo ele foi transformado, teve um encontro verdadeiro dentro da prisão e ele retorna ao lugar onde ele tinha que fazer o conserto. Isso é muito lindo nesse livro. A gente às vezes fala de Filemão, mas a gente não fala também desse retorno de Onésimo, porque veja bem, imagine o escravo. Ele roubou alguma coisa dentro do seu senhor, mas o escravo ele não tem direito. Ele é uma pessoa que legalmente, qual é o direito do escravo? Só obedecer, obedecer, obedecer. Agora imagine as marcas dentro do coração desse homem. Isso é uma conjectura. Imagine ter que retornar até o local onde ele tinha uma demanda com o seu Senhor. Sim. Então, o coração dele estava muito transformado. Eu acho que esse é o verdadeiro evangelho, que você, sabe, você vai voltar, se você fizer a coisa certa, Deus produz o resultado. Eu acho isso muito lindo. Exato. E é uma coisa de pacificação, né? Porque imagina como que é o encontro agora. Eles tinham aquela formatação, patrão e senhor. Patrão e escravo, senhor e escravo. Aí agora eles vão se encontrar como irmãos.
E tem na mediação de Paulo. Com certeza, ali na prisão, o Onésimo contou toda a história para Paulo, né? E Paulo sentiu aquilo ali. Ele falou assim: não, vamos resolver isso. Não era uma situação fácil, né? E o Onésimo vai regressar. Você imagina também a dúvida que pode surgir no coração, né? Será mesmo que ele vai me receber bem? Será que ele não está falando isso aí só porque Paulo falou, mas depois eu vou ficar sozinho lá? Como é que vai ser? Então era uma coisa que era só da confiança no evangelho mesmo, de transformação, porque não era uma, é aquilo que o irmão disse, não era uma coisa fácil. Naquela época tinha o direito, a pessoa ela pertencia ao outro, né? A gente acha isso aí um pouco absurdo, porque a gente não viveu essa situação. A gente pode ter relato até de familiares, né? Que passaram por isso, tal. Agora, a gente viver essa situação, a gente não sabe como que isso é na alma, qual que são as angústias que são carregadas, né? A gente hoje fala aí das dificuldades de viver, mas você imagina você pertencer a um outro ser humano e aquele ser humano mandar em você e você não ter direito, entre aspas, a nada, né? E agora eles têm um encontro pós-evangelho, pós-conversão. Isso é muito interessante. Essa carta, ela é bastante incisiva mesmo. É verdade. Amém? É Tem uma alguém para carta perguntar? Pode ser. linda, só para fazer um comentário, porque as três partes têm que confiar um no outro e tem que estar as três partes firmes no evangelho, né? Porque o Filemon também podia pensar, será que ele realmente se converteu? Será que realmente ele mudou? Sim. Né? E ele tem que ter a humildade de, como você falou, de deixar de ser senhor para ser um irmão em Cristo, né? É muito, muito forte, né? A questão de perdoar o que ele fez de errado, se ele fez de errado ou não, perdoar Sim. Então, e o outro ter a humildade de pedir perdão e de aceitar, né? É muito forte mesmo, muito Muito, intenso. Esse é o evangelho da restauração e da reconciliação, né? sem dúvida. Isso aí é a essência do É o evangelho. evangelho. É o Irmão evangelho. Wilton, Amém? como esse Amém. evangelho narrando o que a gente está vendo hoje, tem como dizer que o mundo ia piorar ou melhorar? Aplicando um pedacinho dessa carta no mundo de hoje. Tem como dizer que o mundo vai piorar? Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como dizer isso. O evangelho alcançando as relações, esse mundo tende a melhorar sempre. A Sempre. melhorar, justamente. Nossa, constrange. Sim, sem dúvida. Amém, irmão Hilton? O Isaías. Interessante demais, estou adorando. No versículo 8, né, Paulo fala: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te, olha a educação, em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Lindo essa humildade, essa postura servil, educada, né? Naquela época, hein? Educada de Paulo. Sabemos que a relação patrão-empregado sempre existiu e sempre vai existir, não é? Essa relação sempre vai existir, não é? Patrão e empregado. Alguém sempre vai servir e alguém sempre vai ser servido, né? Agora, o bom seria que principalmente os cristãos eles pegassem esse exemplo de Paulo. Mas, infelizmente, você vê igrejas devendo funcionários, né? Igrejas que pagam, que ganham milhões e pagam um salário ínfimo, salário mínimo para o funcionário. Salário mínimo. Não dão um valor, poderíamos dizer assim, né? E o funcionário pega o salário mínimo, ainda tem que levar a cesta básica da igreja, como se o funcionário estivesse trabalhando numa empresa qualquer, com ímpio. E você vê o ímpio, dono de uma empresa,
que não concordam em dar um salário mínimo ao seu funcionário. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Full Pneus, por exemplo, que o dono lá não é ímpio, mas ele é cristão, e eu como sou sempre gosto de fazer as minhas pesquisas, eu perguntei a um funcionário que estava trocando meu pneu, como é que era o dono, né? Ele falou, poxa, é homem de Deus. Ele me chamou um dia desse e perguntou se eu estava satisfeito com o meu salário. Eu falei, claro que estou, muito obrigado, estou trabalhando. Ele falou que nada. Se eu tivesse 20% de aumento, ele, puxa! Aí ele olhou para a secretária e falou, abençoe ele aqui. Mas só isso é lá no escritório, ele sozinho, com o dono, né? Eu falei, pô, que benção. Eu falei, benção, que eu vi o dono assim lá em Nova Iguaçu, no meio dos carros, né? Eu falei, quem é aquele cara lá, garoto? Ele falou, não, aquele é o dono. Eu falei, cara, ele fica aqui. Então eu perguntei, então ele deve ficar aqui marcando geral. Não, ele é gente boa pra caramba, cristão, papapá. Resumo da história. A Faculdade Unida, do Espírito Santo, ela Sim. tem um olhar muito voltado para o início da igreja no Brasil. O início da igreja no Brasil. Então, eu queria conclamar os irmãos a fazerem uma pesquisa, depois eu posso até colocar no grupo, da entrevista de um doutor brasileiro que estudou nos Estados Unidos, etc., dá aula lá agora, uma entrevista que ele fala a respeito dessa questão racial da igreja americana, dos seminários que vieram para o Brasil com a chegada dos americanos aqui, com a Igreja Batista em especial, algo que Hitler ficaria como um menino. Exemplos assim absurdos da Igreja Batista, quando eles vieram para cá, e lá também se unindo à Ku Klux Klan, né? Usando a Bíblia, inclusive, para referendar as atitudes da escravidão como negro, como uma segunda raça, uma raça inferior, etc. Quando se fala de essa questão de escravo, não é como nós observamos na colonização, né, que o escravo era vendido como uma mercadoria e ficava a vida toda. Quase no final, houve a lei do ventre livre, que o menino, a criança que nascia, ela, de uma mãe escrava, como é que ela seria livre? Como é que essa criança seria livre? Se ela nasceu na fazenda, na senzala, a criança de um dia de nascido, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ela é ventre livre, está livre, minha filha, vai embora. Tu não tem onde mamar, tu não tem. Claro que a criança, a ventre livre é uma falácia, que a criança continuaria prisioneira, escrava, né? A mãe é prisioneira. Então a Bíblia ela relata vários exemplos no Velho Testamento de escravos, só que tinha tempo, né, irmão? Tinha 7 anos, não é isso? Diferente dos colonizadores, diferente, que você ficava a vida toda sofrendo. Né? Quando você estava velho, não poderia dar retorno fiduciário, financeiro para o seu dono, você era descartado nas ruas do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, da Bahia, etc. Então, por isso que eu louvo a Deus pela vida de Paulo em dar esse norte, né? Dar esse norte. Uma pena que a Igreja Batista, por exemplo, não utilizou esse exemplo de Paulo. Até hoje, em Santa Bárbara do Oeste, a Igreja Batista lá, ela faz passeatas com a bandeira dos confederados, na Guerra da Secessão, ela faz ainda passeata com a bandeira dos confederados. Até hoje, em Santa Bárbara do Oeste, a Igreja da Carolina do Sul, entendeu? Então, é algo assim muito assustador. O início, Isaías, do movimento pentecostal nos Estados Unidos, né? Uhum. A gente considerar antes da Rua Azusa, que Rua Azusa já é a explosão de tudo aquilo, né? Com a influência lá do país de Gales, mais o que aconteceu lá no seminário. Se a gente pegar lá, por exemplo, a história do Charles Parham, que foi o professor do William Seymour, o próprio William Seymour, que era negro, que foi o catalisador, vamos chamar assim, da Rua Azusa, ele assistia a aula do lado de fora da sala, né? Então ele conta lá que ele não podia assistir a aula com os brancos no seminário de teologia. Então
Isso A demorou questão para do enterro, do enterrar também, enterrar. cemitério, E, tem toda essa e essa questão. explosão pentecostal, o que chamou a atenção em Rio Azul era isso, né? Você tinha lá, tinha alguns aspectos que chamavam a atenção. Eram pessoas, em sua maioria, iletradas, tinha alguns que eram letrados, mas a maioria iletrada, brancos, negros e hispanos juntos, Isso. e mulheres A participando da minoria, liderança, né? isso. E a minoria eram brancos, as minorias eram brancas. Existiam brancos, mas bem, porque era uma igreja estritamente negra, né? Mas tinha brancos e a minoria, e viviam em amor, viviam esse evangelho verdadeiro, tanto que Deus, na sua infinita sabedoria, presenteou eles, né? Para entrarem na história, né? Com esse avivamento tremendo, né? E essa Sim, explosão que aconteceu naquele lugar, né? sim. É maravilhoso isso. É, E era uma Os igreja que relatos não são tinha. interessantes. Se você pegar para você São. ver como que isso é tratado de uma maneira bem sutil. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um livro da editora Vida chamado assim, Século XX, o século do Espírito Santo. É do, acho que é Susan Visan. Esse homem é o principal historiador do movimento pentecostal no mundo, é um Uhum. americano. Se você pegar, você fala assim, século XX, o século do Espírito Santo, e ele vai falar do movimento pentecostal. Eu tenho esse livro, vou mandar no grupo para vocês olharem. Se você procurar Brasil nesse livro, olha só, se o movimento pentecostal, a maior realização dele foi no Brasil, deveria ter pelo menos um capítulo dedicado à história do movimento pentecostal no Brasil. O Uhum. Brasil é o país que tem o maior movimento pentecostal do mundo. Uhum. Aí o que acontece? Lá tem 2 páginas falando só do Brasil. 2 páginas. Fala mais da Argentina, por causa daqueles movimentos de chuva serôdia que teve lá na Argentina, do que do Ah. Brasil. Então você vê como que eles retratam, né? Como que os americanos eles relatam o Brasil. Eles não dão valor algum. E os missionários saíram de lá, os suecos, Uhum. né? Eles O vêm. Lutero Negro. O Lutero Negro foi o primeiro pregador avivalista pentecostal do Brasil, em 1856, 53, posso estar enganado, em Pernambuco, Recife, eu também posso estar enganado, eu estudei isso um dia desse, por um podcast que eu fui fazer. O Sim, Lutero, como é que é? Não sei o que lá, Divino Espírito Santo era o nome do cara, um alfaiate, negro, sim, pobre, que se converteu com os holandeses, conheceu o Cristo com os holandeses, e ele começou a pregar, sim. começou a ensinar o alfabeto, e a igreja dele tinha 300 membros, combateu, os católicos começaram a combater ele, está entendendo? Isso não é relatado, foi o primeiro pentecostal, movimento pentecostal no Brasil. Isso não é relatado nos livros, agora está sendo, está Descoberto, né? mudando, descoberto, etc. Então, tem jornais da época que falam dele, etc. Era o perturbador. Então, é algo assim tremendo que essa carta de Filemão, como eu falei na minha primeira fala, né? O amor, a humildade que Paulo já tinha naquela época. Olha que coisa doida isso. Sim, há um fator interessante também que nós temos que levar em consideração, que é quando a diferença do cristianismo, né? Tem um livro chamado Apelo à Consciência, que tem os maiores discursos do Dr. Martin Luther King. Ele vai abordar essa questão aí da igreja separada, né? Da igreja que divergia do próprio irmão, ou seja, brancos e negros separados entre si, esse apartheid americano. O que uhum. acontece? Existe o cristianismo por tradição e o cristianismo por convicção. Na verdade, não foram todos os brancos que abominavam os negros. Tinha muitos brancos que apoiavam, entendeu? Nesse sentido também. Só que é aquela história, você tem ali uma maioria que tinha um poder aquisitivo muito forte, mas também você encontrou negros que tinham uma resistência muito forte, entendeu? Então, uma resistência ao mal, e sem praticar algum ato de violência.
Não foi Dr. King que ele pratica a questão da não violência. Primeiro, ele dá vazão aí, dá incentivo aí, dá continuidade a isso. Outros negros também foram grandes expoentes. Tem um dos grandes expoentes, se eu não me engano, é John Jackson. Eu li até um livro dele muitos anos atrás. Ele foi um grande expoente, ele foi para o Senado, ele foi lutar pela questão racial, e um homem de Deus separado para sua tribo para anunciar boas novas. Então já combatia esse tipo de pecado, entendeu? Nesse sentido. Agora, não foi só a Igreja Batista, não, entendeu? A Igreja Católica também tinha um separatismo lá, metodista também, entendeu? Porque a questão era mesmo racial na íntegra. Então, nem todo mundo gostava de mostrar a cara, nesse sentido. Agora, escravidão é pecado, não tem jeito, é pecado. É uma maneira cruel de você deixar alguém sem liberdade, sem direito, sem, sabe? Sem opção, entendeu? E você suga tudo que ele tem para você e sem dar pouco em troca. Então, o sistema mais cruel e bárbaro que existe na face da Terra, lamentavelmente, ainda existe. Agora, fazer o que Paulo fez é que é interessante. Paulo fala o seguinte, meu irmão: se você não aceitar essa recomendação, eu pago. Eu pago do meu bolso. Paulo falou que pagava aqui. Olha só o amor de Paulo. Ele estava disposto, até mesmo se ele falasse, não, tem meu escravo, tem uma dívida comigo, Paulo falou, eu assumo a conta dele. Mas parece que Paulo também enviou lá um mensageiro junto com ele. Aqui talvez o livro não fale sobre os nomes, mas acho que Arquipo, em alguma parte, Arquipo foi com ele lá para testificar realmente essa reconciliação. Alguns vão até dizer, né, que ele carregou junto a carta aos Colossenses, né, dessa questão do Arquipo. Então, é muito interessante isso, é um leque muito grande, né? Eu até hoje, sinceramente, eu não entendo. Eu já li livros de história, já conversei com Isaías, com alguns irmãos. Eu não consigo compreender como uma pessoa hoje, depois no século que a gente vive, com tanta informação, ela seja a favor da escravidão por algum motivo. Sinceramente, eu não atribuo nem que isso aí seja uma coisa satânica, né? Porque seria uma explicação fácil. Isso é o diabo que está na mente da pessoa, tal. Mas eu tento procurar uma coisa lógica para a pessoa defender a escravidão de um ser humano, né? E às vezes não é essa escravidão, como vocês falaram muito bem aí, não é aquela coisa pública. Não, eu sou a favor da escravidão. Não, não é isso. Mas é nas entrelinhas ali, numa piada, numa brincadeira, né? Numa coisa bem sutil, quando a pessoa está sozinha ali contigo, ela solta algo ali, ou a gente chama de ato falho, né? Um ato falho, eu falo assim, o que leva um ser humano, mesmo não sendo cristão, não vou nem abordar se é cristão, mas um ser humano, uma pessoa que tem um coração de chegar e ser a favor da escravidão de uma outra pessoa, fala, não, para mim isso é normal, isso aí tem pessoas que vão ter condições, outras não, então tem que mas continuar. Hilton, É muito complicado isso. Quando você vem para a história da igreja mais contemporânea, você vai observar eles referendando isso à luz da Bíblia, né? Tanto que a Bíblia Scofield não, a Dake, né? Dake. A Bíblia Dake, ela referenda nos seus comentários, né? A segregação. A segregação, né? Ela referenda. Então, essa questão de colocar... Ó, o Isaac Araújo quer falar aí, ó. Que benção. Vou deixar você falar, irmão Isaac. A Bíblia Dake, por exemplo, ela referenda e tem o seguinte, isso mostra a classificação da subalternidade da etnia, da raça, né, negra, a subalternidade, né? E isso é algo absurdo, isso é algo que dá asno, né? Eu sempre costumo dar o exemplo de Jesus, né? Quando os fariseus que quiseram ofender Jesus, né? Tu é samaritano e endemoniado, né? Chamaram Jesus, tu é samaritano e endemoniado. Jesus falou, não, eu não tenho demônio, não. Eu não tenho demônio, não. Ele poderia dizer, eu não sou samaritano, não. Mas ele não.
É como se dissesse, tu é um preto macaco e endemoniado. Ele falou, não, eu não sou endemoniado, entendeu? Então, é algo de ensinamento para nossas vidas. Olha o irmão Isaac aí querendo falar, glória a Deus. Eu não conheço o Isaac, não. Você conhece, Hilton? O Isaac, acho que ele já participou aqui, não? Eu lembro Por dele. favor, abre o Deixa eu ver se microfone, já Isaac. apareceu o vídeo dele. Abriu. Pode falar, Isaac. Não está saindo, não, Isaac. Fechou, abriu. Abriu de novo. Não está aparecendo nem a imagem dele, nem o som. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Espera aí, Isaac. Ah, ele está sem microfone, Wilton. Ah, então é isso. Mas, não, ele está sem imagem. Só para lembrar, a escravidão sempre fez parte da cultura do mundo desde a queda do homem, né? Infelizmente. E a pior escravidão que nós vivemos é a miséria, que é um sistema criado, entendeu? O homem viver nela para poder ter dominadores. Esse é o cruel. E é isso que nós temos que lutar sempre contra ela. Ô, Isaac, tu pode escrever, Isaac? Tenta falar aí, Isaac. Tenta falar. Porque você está sem câmera. Eu vi aí. Tocar com um microfonezinho. Pois sua participação seria tão importante. Essa questão que o Isaías colocou da Bíblia Dake, por exemplo, né? Quando falar de não misturar, vamos tentar ainda achar uma defesa aqui. Se ele falasse só de não misturar pela mistura em si, já era algo errado, mas fala assim, não, olha só, assim como não podia misturar tecidos, cada raça tem a sua, cada pessoa, cada tipo sanguíneo, vamos botar as desculpas que possam ser dadas, né? Tem a sua característica. Então, assim, não sei, eu estou tentando até amenizar para chegar no ponto que ele vai colocar, né? Você entender uma coisa lógica, eu falo assim, vamos deixar assim, cada grupo no seu grupo, que pelo menos vai fortificar o seu grupo. Vamos pensar dessa forma, que não é isso que eles pensaram. Mas você ainda, mesmo assim, seria algo assim muito abominável, mesmo se desse a desculpa. Quem fala assim, ó, branco casa com branco, negro casa com negro, amarelo casa com amarelo, índio com índio. Então você não teria a diversidade, mas pelo menos você não incorreria no pecado que é falado, porque a não mistura para eles é em função mesmo de considerar uma raça superior à outra, né? Um gênero, sei lá, uma classificação. E isso que, para mim, é o grave e passa, né? É que nem o irmão Nelson falou, era da época. Como é que essa Bíblia passou nos Estados Unidos? Porque era uma mentalidade da época. Passava. Ninguém viu como um absurdo. Falar, o homem leu lá, interpretou o Antigo Testamento, viu que lá no Antigo Testamento Deus não deixava misturar, então Deus não quer que misture hoje também. Verdade. Ela obedecia à cultura, à escrita, né? Irmão Isaac, não quer escrever não, irmão Isaac? A sua pergunta? Que de repente a sua pergunta vai nos fazer crescer. Por favor. Não tá nem o vídeo dele, nem o áudio, né? Não, o áudio tá. Agora abriu o áudio. Tá. Vamos ver se ele consegue falar aí. Deve ser alguma conexão da internet, porque o microfone dele abriu para falar. Abriu. Tem razão. Vamos não podemos esquecer de pedir aos amados irmãos a respeito de abençoarmos a vida do nosso professor, né? Abençoar a vida do nosso professor Wilton e vamos colocar no grupo. Oi, Isaac, a paz seja com todos. Ó, Isaac botou lá, ó, a paz seja com todos. Pode fazer a tua pergunta aí, irmão Isaac, por favor. E eu vou colocar no grupo aqui o número da conta para nós abençoarmos o nosso professor.
Meu microfone deu problema. Pode fazer a pergunta por aí, irmão Isaac. Por favor. Será uma honra. Eu vou botar aqui no grupo o número da conta do professor Wilton e lá no aprendizado também. Eu vou colocar o número da conta para nós abençoarmos o nosso professor, que ele é uma bênção em nossas vidas. Pode perguntar, irmão Isaac. Por favor. Mancissa está aí, o Márcio, a Sheila, o Nelson Tá, e o Isaac. tá. Todo mundo na área, todo mundo na área. Estão Esses são ouvindo os... aí minha voz? Estão ouvindo minha voz? Agora Sim. 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 Sim, Agora a paz sim. seja com todos. Amém. Eu percebi que os irmãos abordaram bastante a questão de Paulo, né? Assim, deu-nos uma clareza de de ser uma pessoa muito espiritual e também voltado aí a essa reconciliação. E Filemon, no caso, ele era cristão, né? Por qual motivo teve que alguém ir lá para reforçar essa fala de Paulo e apresentá-lo, né? Automaticamente também Filemon não deveria ter essa complacência, mesmo, lógico, sendo ele, pelo que alguns escritos falam, defraudado, né? Há uma fala que ele defraudou, ele roubou e foi embora, né? E também, outra abordagem que os irmãos fizeram a respeito da escravidão, eu tenho uma preocupação muito grande, que a gente vê que ao longo dos tempos, é como o pastor Wilton falou, né? Como que as pessoas ainda aceitam a questão da escravidão. Mas eu até vinha meditando hoje, a minha preocupação hoje é a escravidão do pensamento, sabe? A gente, às vezes, tem um pensamento escravo, a gente fala que serve a Deus. Eu estava conversando com um rapaz esses dias, por exemplo, estou indo embora, estou saindo daqui, eu consegui, Deus está abrindo um portão da minha vida, eu vou ganhar mais em tal lugar. Eu falei, então, se fosse para ganhar menos, então era o adversário que estava abrindo essa porta, né? E essa questão da relação do dinheiro tomar a frente do dinheiro, ele não ser mais um facilitador, né? Do dinheiro passar a tomar o lugar do valor, ou seja, nem tudo que tem valor tem preço. Eu estava conversando isso com um rapaz esse dia, ele deixar a família, tudo, já com 40 e poucos anos, ir para a China, ir para o Japão, porque ele é descendente, e um salário muito bom, isso e aquilo, e deixar uma missão que ele tem. Eu falei com ele, olha, eu não posso te proibir, mas eu posso te dizer uma coisa, nem tudo que tem valor tem preço. Você vai deixar uma esposa que enferma, filhos. Não sei se eu estou sabendo fazer a colocação. Então, a minha pergunta é, Filemon, há relatos que ele aceitou, né? Que ele, como será que ele tratou, né? Eu penso assim, ele também tinha que ter essa complacência por ele. Paulo não estava apresentando ele para o mundano, vamos dizer assim, né? Para uma pessoa que não era cristão. Então, os mesmos valores que Paulo atribuiu a ele já como cristão, como batizado, então há também, por certo, né? Se não houvesse essa discriminação, chegou batizado, estava bom, entende? Não sei se os irmãos estão... Acho que essa questão assim, da discriminação... Muito bom, Isaac. Das denominações, elas vão ocorrer, né? A separação das classes vão continuar acontecendo, mas eu creio que assim, o que está prejudicando mais é justamente esse pensamento escravo que a gente está carregando aí, que a teoria da prosperidade ela está superando a teologia da prosperidade, está superando a teoria da generosidade. É isso que eu quero dizer. Nós temos visto pessoas, às vezes, por ter alguma condição financeira, assumindo algumas funções, até eclesiásticas em si, e às vezes você percebe que outros, né, que vêm, às vezes, de uma origem inferior, ele tem o dom para estar exercendo aquilo. Não sei se o meu pensamento aí vai poder também compartilhar dessa live. Eu agradeço aí, peço desculpa pelo transtorno. Nós te agradecemos, irmão Isaac. Muito interessante. Está vendo só? Demorou tanto, Wilton, aí a benção a participação. Sem dúvida. Muito interessante isso. É aquela questão, né, Isaac?
muito legal isso que ele colocou, da questão do Filemon. Sendo cristão, já não era para ter essa mentalidade, né? Já não era para ele ter isso como algo superado? Em tese, sim. Mas você vê que os escritos de Paulo para as comunidades também sempre evocava assuntos básicos que ainda as pessoas tinham dificuldades, né? A carta aos Coríntios é um exemplo disso, a carta aos Colossenses. Então, esse trabalho do evangelho, Paulo sempre teve que ter aquela paciência, perseverança. Quando ele escreve aos Gálatas, ele fala que, de novo, ele tem que gerá-los em Cristo Jesus. Então, quando a gente olha assim e fala, poxa, já era para ele ter isso em mente, como um cristão, né? Como uma pessoa que foi batizada por Paulo, talvez, um homem que aprendeu dele, já era para ter esse raciocínio claro. Era só Paulo falar assim, estou enviando aí o irmão em Cristo, trate como tem que tratar um irmão em Cristo, né? Sim, Essa sem ter que dizer, olha, o que ele te deve eu vou pagar, né? Se ele te defraudou, entende? Acho que, de repente, Filemon não era tão convertido. A estrutura cristã, né? A vivência cristã era demorada, por isso que Paulo fala do sofrimento de gerar Cristo, né? Alguns irmãos já recebiam ali o evangelho com aquele amor e já viviam, outros com aquela dificuldade, e como foi colocado aqui bem pelos irmãos, né? O fator cultural lá era fortíssimo, né? A gente falar, Paulo foi muito ousado a fazer aquilo, então só mesmo a vivência do evangelho. E é interessante isso, a gente pensar, poxa, Paulo tem que escrever dessa forma, tem que mandar um companheiro lá, mas era a realidade do momento. Tem coisas que, por a gente ler que eles faziam, a gente fala assim, absurdo. E talvez tenha coisas que a gente hoje tem como normal, que gerações futuras vão enxergar como sendo um absurdo, né? E até mesmo eles lá, se pudessem ver algumas coisas que a gente faz hoje, eles vão falar assim, esse pessoal não é crente, não. Então, é bem interessante. E o assunto da escravidão que você falou em segundo lugar, do Mamon, esse é o principal rival de Deus no Novo Testamento, né? Servir a Deus... Não é nem o diabo, né? Não é nem o diabo, né? É o Mamon. São os dois senhores, ou Mamon, né? Não tem como agradar os dois. Ou você vai se dedicar um ao outro. Então, infelizmente, né, essa história que o irmão Isaac contou, ela é recorrente. A gente tem vários exemplos disso. É o que você chega para as pessoas e pergunta assim, fulano, você vai poder estar lá naquele evento? Você vai poder ir comigo lá? Tá? Você fala, não tenho dinheiro. É como assim, é o dinheiro que guia. Então, se eu tenho dinheiro, eu vou. Se eu não tenho dinheiro, eu não vou. Então, não é mais a vontade de Deus, né? É o dinheiro que acaba regendo tudo. Chega para um filho, o filho pede uma coisa, o pai geralmente fala, ou a mãe, não, filho, eu não tenho dinheiro. Aí vai criando na criança aquela mentalidade que ter dinheiro ou não é a questão. E não é isso, mas é uma coisa muito forte também dentro da nossa cultura. Irmão Wilton, essa está perto de nós terminarmos, né? Esse desprendimento com relação a dinheiro é algo que nós temos que aprender e vivenciar e praticar o tempo todo, que, como você falou, não é nem o acusador, né? Ali é Deus e Mamon, né? Sim. Deus e o dinheiro ali, né? É a figura do mal ali exemplificado por Mamon, pelo dinheiro, que é... O problema não é o dinheiro no bolso, né, Isaías? É o dinheiro no coração. Né? Isso. E eu me lembro aqui, o Espírito Santo me faz lembrar de quando Jesus chama os 3 discípulos para bater aquele papo em particular, antes de Judas, né, molhar o bocado, né? O restante dos discípulos ficam curiosos, né, com aquele papo bem privado, né? Foi uma coisa privada, né? Tanto que os discípulos comentaram entre eles, vem cá, qual é esse papo aí? O que eles estão falando? É para Judas dar o dinheiro para os pobres, né? Dar o dinheiro do que tem na caixinha para os pobres, ou para comprar alimento. Então, isso mostra-nos que Jesus tinha essa prática, né? Tem dinheiro dentro, então, se eles pensaram essas duas possibilidades, era uma coisa corriqueira. Era uma coisa corriqueira. Isso é tremendo, cara. Isso é tremendo.
Eles não se preocupavam, vão pegar o dinheiro da igreja e investir em Bitcoin. Sim. É o que tem hoje. Vamos pegar o dinheiro da igreja, o olhão do Nelson. Vamos pegar o dinheiro da igreja. Eu estou me desafiando, hein? Olha o contador do reino aí, ó. Eu queria falar uma Estou me coisa. desafiando. Eu vou até falar uma novidade para os irmãos. Pode falar. Estou me desafiando a fazer propaganda para ser contador de igreja. Mas existem igrejas... Deus te guarda. Mas escuta o que eu vou falar. Escuta o que eu vou falar. Mas existem igrejas que, quando veem a postura, a clareza, a fidelidade do Márcio, não querem que ele seja contador. Por isso que eu Aí é falei que eu não- livramento. Meu irmão, E é eu sei livramento. disso. Estou falando porque eu sei. Vamos botar ele como contador. Porque o Márcio, ele vai ser ali. Então, deixa eu ficar quieto. É uma mão. Só um detalhe importante. Pode lembrar um pouquinho, meus irmãos, aquela passagem do samaritano? Olha, eu vou, mas se eu voltar, ainda tiver mais um custo, você me cobra. Aquele pedacinho que eu estava comentando, não faz lembrar um pouquinho esse texto? Que ele Sim. estou lá no tipo uma pousada, né? Isso. Relato do Evangelho. E outro texto também que só porque as pessoas lembram só de Romanos 13, quando tem alguma autoridade, né, fazendo uma besteira, mas não lembra que a autoridade também pode agir dessa forma que o irmão Paulo agiu. Também não lembra também do texto que diz que quem é maior é o servo. Mas lembra, não fala mal não, que toda autoridade é constituída por Deus. Pô, mas a autoridade não pode agir dessa forma? Que Paulo tratou essa situação? Mas 13 não sai da cabeça de todo mundo. Não esquece. Não, rapaz, não fala não que toda autoridade é constituída por Deus. Não mexe nisso, não. Pô, mas ele não tem que agir como cristão? É um detalhe importante. Até espero que o irmão não interprete mal que eu vou colocar essa palavra, mais uma para fazer um paradoxo na escravidão do bem, né? Qual é o sentido da escravidão do bem? É de pessoas que sempre foram contra a escravidão, mas não tinham força para lutar contra o sistema na parte de cima e compravam um escravo para trabalhar para eles, dando a questão da liberdade. Sem dúvida. Então, de repente, eu penso que Filemão devia também ser uma pessoa dessa também, né? A gente pode também analisar, conjecturar essa questão. E, na Boa, verdade, Nelson, essas boa. pessoas se tornaram os futuros abolicionistas, eram humanistas, que tinham um amor pelo ser humano muito grande. Então, uma vez que a gente não conseguia combater o sistema, peraí, então vamos usar de estratégia. A gente vai comprando, vai trazendo, e tinha um bom tratamento humanizado. Portanto, que quando surgia o fim da escravidão, as pessoas não queriam nem abandonar seus senhores. Não queria abandonar. Eram tão humanos, entendeu? Tão decentes, tão morais, que as pessoas permaneciam. Eu acho que Filemão, de repente, tinha esse caráter também, nesse sentido. Boa, Nelson, boa. Verdade. Muito interessante. Uma vez também que os escravos serem libertos era justamente para eles terem um salário para comprar aquilo que era produzido. Então, também, de repente, era uma libertação, eu estou falando já no caso da abolição da escravatura, né? Que é uma história totalmente contrária, a realidade é contrária àquilo que se conta na história. Agora, a minha preocupação, amados, é com o processo que eu creio que o irmão Hilton chama de filificação. Olha só, como eu sou um servo de Deus, né? Porque o que Cristo disse, nós somos servos e somos livres, né? Como eu sou um servo de Deus e eu estou servindo um Deus que eu entendo que ele é mesquinho, tá? Por ele não cumprir alguma coisa que eu quero ali, prazos, né? Eu vou determinando coisas para Deus cumprir para mim. Né? E automaticamente, se ele não me der, eu não faço, eu não vou mais servir a Deus. Eu acho que eu queria que o irmão delineasse um pouco essa questão do processo da filificação, porque eu acho que é isso que a igreja precisa absorver, saindo dessa teologia da prosperidade, né?
acredito que é até antropoformismo, é colocar um Deus como um homem, um patrão, que ele vai pagar pelo que você faz, e automaticamente também eu tenho que fazer algo para receber uma benesse dele, não justamente pelo o prêmio, né, da soberana vocação no último dia. Se eu estou sendo claro, tá? Para os irmãos. Sem dúvida. Esse aí é o âmago, né? É o âmago da maturidade no evangelho, o processo da filificação. A natureza divina plena agindo no homem. Quando a gente tem esse entendimento, quando essa maturidade vem até nós, não existe nenhum tipo de crise existencial mais, né? Como Paulo chegou a esse nível. É claro que ele não teve isso no início da fé, né? Você vê que até nessa carta ele se chama de um velho, já está numa idade avançada. Mas essa questão de não haver mais essa crise, de não enxergar Deus como esse Papai Noel ou como um Deus tirano, de enxergar nessa relação pai e filho, essa questão que o Isaac falou é a maturidade do evangelho, você entender que você tem um pai, que ele é bom para contigo e que tudo que acontece na sua vida vai cooperar para o supremo propósito que Deus estabeleceu em Cristo e aonde ele enxertou você, onde ele te colocou. Então, quem tem essa dimensão, como Paulo tinha quando ele escreveu aos Romanos, lá no capítulo 8, não entra em crise, não fica desesperado, confia em Deus. Você pode falar assim, isso é uma coisa que só os espirituais têm, né? Mas você vê, por exemplo, isso aí é uma coisa da existência cristã. Você vê um irmão como Otmani, por exemplo. O homem está preso pelo regime comunista lá da China, socialista. Já estava liberto e o pessoal não libertou ele, já tinha cumprido a pena e não podia falar o nome de Deus. A regra era essa: quando ele escrevesse uma carta, não poderia usar o nome de Deus, e ele foi entregue pelos irmãos da igreja. Aí aquela igreja que o Nelson citou, a igreja tradicional, né? Tradicionalismo e não por convicção de fé. Traíram ele lá, ele foi entregue. Aí, como que era a palavra que ele usava lá para as pessoas? Não pode usar a palavra Deus na sua carta. Então ele falava para os irmãos assim: olha, irmãos, fiquem tranquilos que a minha alegria nunca me deixou. Ele usava, ao invés de Deus, a palavra alegria, assim como Paulo falava de alegria na prisão. E aí ele é considerado um tipo de Paulo, né? Porque ele converteu lá com a sua vida no espírito o carcereiro, né? Assim, exemplo de Paulo. E aí um dia ele estava lá fraquinho, imagina um homem aí de 1,80 m e poucos, tá com 40 quilos, magrinho, com fome e tudo. Ele cai no chão e quebra um braço. Aí o carcereiro olha para ele, e lá com dor ele começa a agradecer a Deus. Aí o carcereiro vai e pergunta para ele: mas você quebrou o braço, por que você está agradecendo a Deus? Aí ele fala assim: é porque eu quebrei só um braço, o outro está aqui funcionando. Então, pessoas dessas, elas não conseguem, nada consegue parar. Pessoas que estão filificadas, que elas já têm essa natureza divina do Filho de Deus operando plenamente nelas, elas não conseguem, nada detém essas pessoas. Por isso que Paulo podia dizer livremente: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso ver qualquer situação. As pessoas que vivem, como o irmão Isaac falou, que a gente vê muito aí, põe prazo para Deus, se frustra. Aí quando acontece alguma coisa negativa na vida, começa a questionar Deus. Pessoa que determina. A pessoa chega e fala: por que Deus fez isso comigo? Aí você fala: mas o que ele fez? Não, minha esposa foi embora de casa. Aí você fala: mas o que Deus tem a ver com isso? Vamos olhar a situação. Aí a pessoa agiu de maneira errada, ela põe a culpa em Deus. Ela começa a dizer, né? Olha, mas eu sou crente desde os meus 6 anos, eu fui batizado no Espírito Santo com 8, fui batizado nas águas com 12, dou aula na escola dominical desde os 15 anos, casei virgem, nunca fumei, nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei. Aí vem aquela bola religiosa de pensamento, a escravidão da mente, como o irmão Isaac falou, e a pessoa não entendeu o que é o evangelho, né? Ela não entendeu que ela está em Cristo em qualquer situação, que ela está liberta já de tudo, não importa o que aconteça, ela está em Cristo, ela está avançando, ela vai enxergar aquilo como sendo um agir na vida dela. Só que isso, meus irmãos, é a experiência cristã. Isso não é de um dia para o outro, isso não é com palestras,
isso não é com debates, isso é a vida de Cristo, é o Espírito formando Cristo em nós. É esse processo maravilhoso que o irmão Isaac falou, da filificação, né? Nos tornando como filho na natureza divina. Pastor É, Nelson, deu vontade tem- de falar um mistério aqui, Pastor Nelson. Deu vontade de falar um Fala mistério aí, aqui. fica à vontade. Coisa maravilhosa, né, É, Abner? Mas Puxa. aproveitando, irmãos, como a há gente um, tira essa perspectiva, desculpa, de responsabilidade, como a gente tira a perspectiva que está na pessoa já, de perspectiva em vez de responsabilidade para benefício, irmão? Tem como levar, conduzir alguém, isso, igual o irmão falou. A gente citou uma pessoa, nós citamos muito Paulo, que alcançou envergadura Sim. muito grande. Será que vai ser sempre lindo? Né? Eu medito nisso. Tem como, existe, né, uma forma de levar as pessoas a esse processo de purificação, uma vez que eu fiz um comentário desse há um tempo atrás, ninguém sabe o que é purificação, irmão. Eu ouvi do Sim, irmão. sim. Irmão Isaac, eu vejo que isso já era difícil desde a época de Paulo, quando ele fala, né, que não tinham muitos mestres para fazer isso. Você tinha lá muita gente que anunciava, mas poucos que direcionavam, poucos pais, né? É a linguagem que ele usa. Então, esse é o verdadeiro discipulado, irmão Isaac. É isso que é o caminhar junto na comunhão da igreja. E isso é raro hoje em dia, você encontrar essas pessoas maduras que elas vão formando Cristo nas outras. Esse é o processo do verdadeiro discipulado cristão. Isso era para ser a prática da vida cristã normal. Mas, como o irmão falou, são raros os exemplos. Você vê isso com um problema lá na época de Paulo. Lá desde a época dele já vinha isso. E eu acredito assim, que o espírito de sabedoria e de revelação que ele ora para a igreja de Efésios é o início da jornada. É Deus nos dá esse espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento do Filho. E aí, nas nossas relações, a gente amadurecendo e aprendendo uns com os outros. Por que não tem esse avanço? Porque esse avanço ele não é um avanço individual, ele é um avanço corporativo. Você vê que Paulo ele coloca essa questão lá em Efésios 3, porque ele fala que essa dimensão do derramar de Cristo na igreja, essa dimensão ela é corporativa. E aí no 4, né, ele coloca até que todos cheguemos. Então, o próprio Paulo às vezes tinha que dar uma recuada. Ele fala isso aos coríntios. O autor aos hebreus, da mesma forma, ele para o assunto lá em Hebreus 5, dizendo que ele não poderia avançar porque os irmãos eram tardios para ouvir. Então, irmão Isaac, é um processo de sofrimento. Por que tem pouca gente fazendo esse trabalho? Porque isso aí causa dor. Paulo fala, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja plenamente formado em vós. Então, esse processo, ele causa essa dor e poucas pessoas querem carregar esse fardo da dor para formar Cristo nas pessoas, porque é um trabalho que tem que ser diário, contínuo, é um trabalho exaustivo, é um trabalho que você vai ter sempre um recuo para depois avançar, então não é um trabalho fácil. Paulo identificava isso desde a época dele. Agora, a nossa esperança é o quê? É que a igreja um dia ela vai amadurecendo, né? Graças a Deus que o Espírito tem soprado. A gente vê alguns irmãos aí que têm trabalhado essa temática, né? Eu vou citar, por exemplo, o irmão Romeu Bornelli, é um irmão que eu aprendi muito com ele sobre isso. O irmão Christian Shen, os irmãos chineses lá que andaram com Otman Lee, Witness Lee, Stephen Kaung, que é um irmão que ainda está vivo, né, bem velhinho. Então, a gente tem aí na história da igreja esses irmãos que entenderam esse supremo propósito. E aí o Espírito vai soprando isso. Só que não é o que a gente chama no Apocalipse de os vencedores, né? Não são todos que estão ouvindo isso, né? Mas os vencedores, aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Esses estão formando Cristo e é um processo lento e não é um processo midiático, irmão Isaac. Essa é a questão. Tem sempre lá o remanescente de Deus e não é um processo midiático. A gente olha e fala assim, meu Deus, a situação está crítica. Aí Deus fala assim, não, mas está crítica aonde? Onde você está olhando, aonde eu estou trabalhando? Então Deus está trabalhando. Eu nunca esqueço, o irmão falou muito bem dessa questão que não é o conhecimento teológico e tal, da irmã Maria, era uma irmã que se reunia com a gente, ela dizia uma coisa muito legal, ela falava assim, olha, eu vejo Deus ajuntando as abelhas dele igual numa colmeia. O mel está ali,
aí a colmeia está sendo formada, aí Deus traz uma abelhinha, daqui a pouco chega outra abelhinha, aí você vai para um local ali, a pessoa começa a conversar contigo, ela fala, mas meu Deus, eu pensava aí da mesma forma, eu enxergava o evangelho assim, aí é outra abelhinha. Então ela falava que a obra do Senhor hoje é estar colocando essas abelhinhas juntas, né? Para que o corpo de Cristo cresça. Amém. Agora, última pergunta, me perdoa. Não, pode imagino. ficar tranquilo. O processo de filificação, pastor, de filificação é para se tornar filho, tá? Essa pergunta que não quer calar. Então, é um processo para se tornar... Quem tem filiação, até então eu conhecia a palavra filiação, né? Então, está lá o nome dos meus pais, eu sou filho, está lá o documento, o registro. Então, o irmão fala do processo de filificação. Então, para estar com o pai, vai ter que ser filho, passando por esse processo de filificação, como que fica definida a questão de estar com o pai? Vamos falar assim, né? Da vida eterna. Sim. Essa pergunta é muito interessante e a resposta dela está lá em Romanos capítulo 8. É que a língua portuguesa não ajuda ali, né? Porque a palavra filhos, ela aparece ali em Romanos 8. Só que ela tem dois significados diferentes na língua grega. O primeiro filho é aquele que a Bíblia fala que é o filhinho. O Espírito Santo está no nosso espírito, testificando que nós somos filhos de Deus. Então, todos que recebem Cristo são filhos de Deus. João 1,12, né? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Chamados filhos de Deus. Isso, esses são os filhos de Deus. Agora, esse filho da filificação aí é um filho maduro. É aquele que Paulo, no mesmo capítulo 8, lá no verso 21 em diante, ele vai falar que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ali são os filhos maduros. Então, irmão Isaac, o processo é o seguinte, é de filho para filho. Mas em que sentido? Do filho imaturo, até ser um filho maduro. Esse filho maduro, ele é o vencedor lá do Apocalipse. Então, assim, qual que é a diferença dos dois? É esse encargo que o Senhor coloca de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Na linguagem bem popular do futebol, é a que a gente usa assim, é quem vai carregar o piano, né? Então, tem os filhos de Deus que receberam a Jesus pela graça, através da pregação do evangelho, são filhos de Deus, estão com o Pai. Agora, esses filhos maduros são os responsáveis por carregar o piano, por ser aqueles que vão ouvir o Espírito, são aqueles que vão formar Cristo nas outras pessoas, como Paulo. Se você pegar, qual que é a expressão desse filho maduro? É Colossenses 1:28. Ali, Paulo diz o seguinte, que ele quer de fazer por todos os meios o quê? Levar todo homem a ser um homem perfeito, maduro em Cristo. Esse é o filho maduro. Ele quer levar outros a serem filhos maduros. Então, esse é o processo pleno da filificação. Eu sou filho desde o momento em que eu recebi Cristo como Senhor e Salvador. Deus é o meu Pai. Agora, Deus não quer que eu seja um bebezinho. Deus quer que eu seja o quê? Um filho maduro, que vai carregar esse trabalho, que vai operar com Cristo, que vai desenvolver a salvação de maneira plena. Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer na igreja até que todos cheguem à maturidade. Então, é de filho para filho, de filhinho para filho maduro. Em matéria de filificação, Paulo fez escola, né? De todos os apóstolos, ele fez escola. Tem uma questão também, Milton, dos moravianos, né? Dos dois jovens moravianos, que eles também, em processo de filificação, eles foram perfeitos. Eles foram para o sul da África e descobriram que havia um local onde tinha 3.000 escravos. E eles se venderam para poder estar lá, veja bem, para poder anunciar o evangelho àquelas pessoas. Eles se doaram. Veja bem, com 20 anos de idade, anular a própria vida nesse sentido. É uma maturidade muito grande. Louca. É esse chamado que Deus nos chama, entendeu? De renunciar a tudo. Eu estava no outro dia debatendo na igreja, falando uma coisa que tem acontecido terrível nas nossas igrejas, principalmente nas igrejas mais tradicionais. O que acontece? Os pais têm medo de deixar filhos subir para evangelizar a comunidade. Uhum. Aí eu falei um dia lá na igreja, falei, olha, cuidado, porque
muitos que impediram seus filhos de evangelizar nas comunidades, hoje não podem impedir seus filhos de comprar droga nelas. Exato. Entendeu? Então, repense naquilo que Deus quer fazer para depois você não chorar. Então, muita gente atrapalha esse processo de purificação na vida das pessoas. Essa é É até verdade. uma linguagem mais acadêmica, né? Purificação, a gente está usando no nosso cotidiano. E é bem Exato. interessante. Mas é uma coisa que precisa ser muito bem abordada, porque é um processo de maturidade, de crescimento, de evolução espiritual, entendeu? Da pessoa poder se doar mais para o reino e ter resultados positivos. Sem dúvida. Amém. Terminamos aí, então, com esse comentário maravilhoso. Irmão Nelson, o irmão Isaac falou, forte demais a sua fala também, irmão Nelson. Então, nós glorificamos a Deus, né? Pela vida do irmão Isaac. Irmão Isaac é da onde, irmão Isaac? Por favor. O irmão é de São Paulo, parece que... Quem convidou o irmão? Irmão de algum grupo? Antes Acho de que o Isaac terminar... faz parte do nosso grupo lá. né? Eu estou no grupo, É. Acontece que, na verdade, eu tive ausente das lives aí devido uns problemas aí de saúde familiar, né? Meu pai está até internado, eu peço que os irmãos orem por ele. Amém. Em São Paulo, Amém, mas irmão Isaac. estou em BH. São Paulo. Amém, ó, amém. Vamos orar então, agradecendo a Deus pela vida de todos aqui, né? Em especial das participações, né? Eu sempre falo para o Nelson, Nelson, e tem outro aqui, rapaz. Acho que não sei se é o Carlinhos, que sempre participam com uma maneira muito interessante, que nos faz pensar, às vezes, João também, né? João, por outro lado, né, da moeda. É muito importante essa participação. Então, irmão Hilton, tem alguma coisa, irmã Sheila? Não, Zé, é só perguntar. O próximo livro, né? Hebreus, né? O próximo Hebreus. E perguntar para o irmão Isaac o nome do pai dele, para quem for orar, incluir Isso, agora aí na irmão oração. Isaac. Por favor, irmão Isaac. Irmão Francisco, o nome dele. Francisco. Irmão Francisco. Vamos orar, gente? Eu vou orar agradecendo ao Senhor pelo estudo e vamos pedir pela vida do pai do irmão Francisco. Senhor, que bom estarmos aqui na tua igreja que se reúne nesse lugar. Senhor, como eu disse aqui, dá vontade de glorificar, dá vontade de falar em línguas contigo, dá vontade de pular quando nós estamos falando de ti, de filiação, de pai, de cuidado, de apoio, de carinho, de amor, de abnegação, de liberdade. Senhor, como é bom falar contigo, sentir a tua presença na simplicidade desse estudo, Senhor. Muito obrigado. E sentir na tua presença a tua participação aqui nesse lugar, Senhor, eu clamo a ti pela vida do pai do teu servo, o irmão Francisco, que se encontra passando por esse momento difícil, Senhor. E tu sabes, Senhor, tu é o dono da vida, tu é aquele que constituiu médicos competentes, remédios, tu é aquele que sabe tudo, tu é aquele que faz parar a dor, tu é aquele que dá a cura, tu é a própria cura, Senhor. Por isso, Senhor, eu não peço por ninguém aqui agora, eu peço especificamente por esse servo teu, pelo Francisco, que está ali precisando de uma visitação sua, Senhor. Ele precisa que tu se manifeste ali num sonho, se manifeste no quarto ali, como já aconteceu com tantos irmãos que nós conhecemos, que vê a tua figura ali como cura. Por isso, Senhor, muito obrigado por esse estudo. Nós concluímos aqui, Senhor, esse estudo nesse lugar, mas a tua igreja vai continuar aberta, a tua igreja vai continuar falando, curando, libertando. A tua igreja vai continuar, Senhor, superabundante, ensinando, salvando, libertando. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu te agradeço pela vida dos participantes, Senhor. Eu peço a ti que tu possas dar um presente, Senhor, como filhos, né? Com essa questão de filho que nós estamos falando, eu queria te pedir presente, Senhor. Dai-nos presente. Aquele presente, Senhor, que tu sabe que nós, como filho, sempre brincamos aqui no grupo de pedir. Dá um presente, aquele presente que vai nos fazer muito felizes, porque nós sabemos que
como eu sempre brinco aqui também, comendo ovo, filé mignon, ou passando necessidade, nós sabemos que tu é um pai cuidador, um pai amoroso. E cada dia mais que nós temos, Senhor, dificuldades, que nós temos provações, nós sempre iremos focar em Ti e olhar para Ti, porque Tu é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos certeza que nós não precisamos fazer nada para conseguir a nossa salvação. Nós fazemos o que podemos e tudo porque nós já somos salvos em Ti na cruz do Calvário. Tu pagou a nossa dívida. Muito obrigado por tudo. É que eu te agradeço. Amém e amém. Gente, está terminado.